Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Peço desculpas pelo atraso, mas tem a ver com as nossas entrevistas, né? Nessa correria, mas agradeço aqui os 508 mil inscritos no meu canal, os mais de 58 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta, está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo no meu canal, é fácil, indica um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, né? Fala para colocar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, né? Colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos hoje uma belíssima entrevista com o professor Cristóvão Buarque. Tenho certeza que vocês vão gostar. Assistam, excelente entrevista, muito legal, uma boa conversa e postamos ontem com o governador do Maranhão, Flávio Dino. E amanhã, às 11 horas da manhã, com o professor Raoni Rajão do UFMG, Departamento de Engenharia de Produção, que é um dos autores do artigo da revista Science, que saiu ainda nesse mês, há dias atrás, o artigo que trata sobre as maçãs podres do agronegócio, né? Então, estamos bastante agitados, muito material, temos mais entrevistas que estamos gravando amanhã e um material que a gente vai postar no final de semana, né? Tenho certeza que vocês vão gostar, sempre naquele sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês encontrarão os dois cursos lá oferecidos, ou seja, a história política das constituições brasileiras, das 7 constituições, toda a discussão do momento, da conjuntura que levaram a essas cartas constitucionais, desde a primeira do Império de 1824 até a republicana, essa que eu sempre mostro aqui de 1988, a última, a 7ª, assim como o História da Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985. Vocês encontrarão todas as informações nessa plataforma. Bem, eu passei, claro, como diabo, todos os noticiários, blogs, acompanhei durante o dia, falei com um monte de gente, e eu continuo ainda com um sentimento de uma angústia que alguns compartilham. Eu tenho conversado, inclusive, com os entrevistados e com muita gente, que é algo de errado conosco, né? Puxa vida, né? Eu fico dando uma olhada aqui, por exemplo, eu pego um portal, eu gosto muito também, o portal UOL, né? Aí você passa as notícias, eu acho que não fica claro a gravidade da crise que nós estamos vendo. Por exemplo, lembra quando ontem nós falamos dos 90 mil mortos? Não são mais 90 mil, porque o Jair Bolsonaro, com a sua irresponsabilidade, sua ação criminosa, né, contra os interesses nacionais, não faz nada. Eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Diz a manchete do UOL: Brasil registra 1.129 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Total chega a 91.263, né? Os 91.263 óbitos. Nesse ritmo, caso mantenha essa média macabra de cerca de 1.000 mortes por dia, em torno disso, como nós tínhamos comentado ontem, por volta do dia 8 de agosto, em torno disso, né, estaremos atingindo a marca que acho que ele quer, uma marca mais redonda de 100 mil óbitos. É inacreditável, é uma tragédia que o país está passando. E nós dissemos isso tantas vezes, né, que quanto mais longa no tempo fosse a pandemia, né, maior o número de casos, evidente, maior o número de óbitos, né, trágico, e maior a extensão do desastre econômico, que era necessário agir rápido, lá no início, e não foi feito. Por causa de quem? Da ação criminosa do presidente da República. E hoje, né, ele se fingiu de nordestino, ele que fala tão mal dos paraíbas, né, como ele se refere aos nordestinos, ele passou pelo Piauí, rapidamente pela Bahia também, né? E estava sem máscara, né? Se aproximou de todas as pessoas lá sem máscara, teve contato com todo mundo, falou com todos, sem nenhum problema, contaminando a todos, ou seja, agindo de forma criminosa contra todos os protocolos, né? Em relação a uma pandemia como a que nós estamos vivendo, que não pode ser feito isso. E ele sabe, porque foi avisado, desde pelo Dr. Mandetta, ex-ministro da Saúde,
pelo Dr. Nelson Teich, agora nem tem ministro da Saúde, vou voltar rapidamente a falar no Sargento Garcia, que está ocupando interinamente o Ministério da Saúde. Agora, o que o presidente fez hoje é um verdadeiro absurdo, é um absurdo. Aí diz que ele foi lá para pegar espaço político do PT, ele vive num delírio, num outro mundo, ele parece que não sabe, né, dos 91.263 mortos, é um negócio absurdo, absurdo. Quando alguns falavam em 45 mil óbitos, eu já, lá atrás, em janeiro, alguns desenhavam esse cenário, eu estava extremamente preocupado, falei, puxa vida, vai ser uma tragédia, temos mais que o dobro, e nesse ritmo, e a tendência está mostrando isso, infelizmente, nós vamos chegar por volta da primeira semana de agosto com 100 mil óbitos, enquanto isso, ele não está nem aí. Absoluta indiferença a essa maior tragédia de saúde pública da história do Brasil. É isso que eu não me conformo. O silêncio das pessoas, o silêncio da sociedade civil, o silêncio das autoridades, do Congresso Nacional, da elite empresarial, eu não sei. E a tragédia vai aumentando e vai chegar para regiões mais pobres e a tendência é que esse número, essa média diária de 1.129, inclusive se agrave, né? Mas parece que essa preocupação que todos deveriam ter, por exemplo, no Ministério da Saúde, alguns lá não têm. Entre outros, o Sargento Garcia, que é o ministro interino. O Sargento Garcia do Zorro, lá do Walt Disney, e eu estou citando como fonte a Veja, o blog do Ricardo Noblat, representante do Ministério da Saúde em Pernambuco é do balacobaco, velha expressão lá do Rio de Janeiro. Claro que o Noblat está lembrando também lá dos cronistas sociais, e ele faz inclusive uma menção aqui a um dos mais célebres, o Ibrahim Suede. Tem uma foto dessa senhora aqui, não sei em que hotel, se é num palácio e tal, e ela está com o vestido todo aberto, sai até aqui em cima. Realmente deve ser uma grande especialista, né, Sargento Garcia, em saúde pública, né? É inacreditável. Ela diz, o Noblat, eu faço questão de ler para ver que república bananeira, criminosa é essa que nós vivemos, tendo um cidadão, um mandrião, né, que conspira contra o Brasil todo santo dia, que é o Jair Bolsonaro. A matéria de irônica, evidentemente, no Noblat, mas mostra que ponto baixo, o mais baixo da história do Brasil, nós chegamos. Diz o Noblat que a representante do Ministério da Saúde lá em Pernambuco, que nós comentamos ontem, ela chama o Hotel Copacabana Palace de sua casa no Rio de Janeiro e ali posou para fotos muito à vontade. Ela está com vestido, aquela festa. Refere-se à Itália como o país dos seus sonhos, que visita com frequência, ama de paixão maquiar-se, ir às festas da alta sociedade do Recife e vestir-se com roupas de grifes, de preferências mais caras. Seus críticos dizem que em certas ocasiões ela ostenta em demasia. Aí fala da amiga dela da Praia da Boa Viagem, etc. Chama-se Paula Amorim, de idade incerta. Não é uma pantera, nem mesmo uma locomotiva, expressões usadas pelo Ibrahim Suede naquela época, nos anos 60, 70. Mas costuma estar onde possa ser vista e reconhecida como uma mulher atraente e simpática. E aí faz uma série de outras considerações aqui, inclusive... É chato, mas sobre o velório do Eduardo Campos, quando ela chegou e como ela chegou, com o chapelão, sapato alto, salto alto e tal. Mas o que faz você pensar que isso aqui é uma república bananeira, lembra que ontem eu falei do Trujillo, da República Dominicana? Mas é isso, essa senhora foi nomeada pelo Sargento Garcia, vulgo general Eduardo Pazuello, mas na verdade é o Sargento Garcia, para ser a representante do governo federal lá em Pernambuco. Vamos continuar por esse caminho. Essa senhora, nomeada pelo Sargento Garcia, o conhecido também como General Eduardo Pazuello, mas para mim é Sargento Garcia, né? Ela não tem nenhuma experiência em saúde nem em gestão pública, né? Ela é amiga há mais de 30 anos do general. Substituirá uma enfermeira, ganhará 10 mil por mês. Segundo a assessoria de Pazuello, e nós comentamos ontem aqui, o Sargento Garcia, ele e Paula, essa senhora, uma espécie de pantera de Pernambuco, foram apresentados por conhecidos em comum e a nomeação se baseou na relação de confiança e amizade entre ambos.
continua o Noblar? Está bem, é suficiente, Gigi chegou lá, ademã, vamos em frente. Uma gozação do Ricardo Noblar, ademã era uma expressão usada pelo Ibrahim Suede. A gente tem de rir, claro, porque ao menos isso não nos roubaram ainda, os corruptos, os que destroem o Brasil, né? Mas é inacreditável, é inaceitável. Nós estamos vivendo a pior pandemia da história, a pior crise econômica da história. E nós temos o Mandrião passeando lá, inaugurando obra já inaugurada 2 anos atrás. Ele foi passear lá no Nordeste, inaugurando, né? Fazendo tipo, brincando, absolutamente indiferente com a tragédia. E quem ele deixou como interino, porque nós estamos há 76 dias sem ministro da Saúde, o Sargento Garcia, que está lá no Ministério da Saúde, né, nomeia essa senhora aqui. Realmente, muito interessante toda a matéria que nós comentamos ontem. Em outras épocas, seria demitido imediatamente o Sargento Garcia do Ministério da Saúde e essa senhora, evidentemente, seria exonerada. Pelo jeito, pelo padrão de vida que ela apresenta, ela não precisa dos 10 mil reais, né? Porque ela está toda hora viajando, está indo para lá. Só uma bolsa deve custar 2 salários, 20 mil reais, mas faz questão de mamar nas tetas do Estado brasileiro. Né? É isso, essa é a nova política. E tem gente que acredita que o Jair é nova política, deixando no Ministério da Saúde o Sargento Garcia, nomeando essa senhora. É nova política com mais de 91 mortos. É nova política com a maior recessão da história. É nova política se aliando a um presidente que destrói os interesses históricos, diplomáticos e estratégicos dos Estados Unidos. A economia norte-americana no segundo trimestre caiu 32%. Vocês não ouviram errado. 32%. E agora ele está querendo, o Trump até adiar a eleição. É capaz, na loucura, porque nós temos um governo de malucos, que o presidente da República, que através do seu filho, ou o Beato Salu, que está lá no Itamaraty, resolve soltar uma nota apoiando adiar as eleições americanas. É capaz de tudo. Eles são capazes de tudo. Até o momento que a elite empresarial, a elite política, a sociedade civil acordaram, porque eles estão levando o país para o maior desastre da história. Eu acho que a elite econômica, especialmente o mercado, já viu que o Paulo Guedes, aquele que eu falava do ano passado, já percebeu quem é o Paulo Guedes. Veja a proposta de reforma tributária e a pergunta mínima que se faz. Não é projeto, que aí já é uma coisa mais ampla. Um simples plano, ele tem um plano para enfrentar a curto prazo a pandemia, no campo econômico, evidentemente, ele tem? Não tem. Esse é o pior momento da história do Brasil. Nós passamos situações complicadas. Por exemplo, a crise de 1929. Outubro de 29, quebra da Bolsa de Valores, Nova York se expandiu para o mundo. Foi a maior crise econômica da história do capitalismo. Atingiu duramente o Brasil, né? Que era dependente do café, fundamentalmente do café. Nossas exportações, mais de 2/3 eram representados pelo café. A economia girava, a economia brasileira em torno do café. Ao mesmo tempo, tínhamos uma crise política, que era a sucessão do presidente Washington Luiz. Começa o ano de 1930, a partir de março, abril, a situação está terrível. Tem as eleições, ganhava sempre o candidato da situação, no caso, o Júlio Prestes, candidato ex-governador de São Paulo, na época chamada Presidente de Estado, né, indicado pelo Washington Luiz contra a Aliança Liberal, que era a chapa Getúlio Vargas e João Pessoa. A fraude ocorreu de todos os lados, etc. tal, ganha o Júlio Prestes, 3 de outubro, por isso que nossas eleições são em outubro, né, por causa da Revolução de 30, nesse ano não vão ser excepcionalmente, né, por causa da pandemia vai ser em novembro, começa a Revolução de 30, 3 de novembro, Getúlio Vargas assume como presidente do governo, chefe do governo provisório. Não tão provisório assim, que ficou até julho de 1934, quando foi eleito, tal qual dispunha a Constituição de 34, indiretamente pelo Congresso como presidente. Teria a segunda eleição direta, seria em 38, aquela que não houve, porque antes, a 10 de dezembro de 1937, houve o golpe do Estado Novo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A crise gravíssima, a maior crise do capitalismo chegou aqui. E nós tínhamos naquele momento aqui no Brasil crise política, que envolvia a sucessão do Washington Luiz, que levou depois à Revolução de 1930. E o processo da Revolução de 30 é complexo, nomeação de interventores, choques, confrontos. Tem a Revolução de 32 em São Paulo, né? 35 a rebelião comunista, né? 37 o golpe do Estado Novo, os integralistas têm dado o golpe em 1938, no ano seguinte. Muita tensão.
mas no campo político, no campo da economia, e de ter um projeto para o Brasil, e isso é central. Não é só ter um plano, esse governo nem plano tem, quanto mais projeto, mas ter um projeto, saber o que você quer para esse país a médio e longo prazo. E sem entrar no mérito, eu tenho muitas críticas ao getulismo, à figura do Getúlio Vargas, que eu conheço historicamente bem, mas ninguém pode negar que ele tinha um projeto para o país e que passava para aproveitar inclusive as contradições interimperialistas. E naquele momento, anos 30, contradições interimperialistas era que envolvia, em relação aqui à América Latina, a Estados Unidos e Alemanha nazista. E ele soube aproveitar dessas contradições naquele momento tão tenso. Foi a década mais autoritária do século XX, foi justamente os anos 1930, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, a Europa Oriental com ditaduras, o stalinismo na União Soviética, etc., né? Nessa situação toda, você tinha um projeto que passava, primeiro, para enfrentar a crise, aí era necessário resolver a questão do café, né? Ou seja, comprar o excedente, porque o Brasil estava conseguindo exportar metade da safra, e café, você sabe que você não pode fazer uma substituição automática do plantio. Demora de 4 a 5 anos para começar a produzir o cafezal, naquele momento, né? E você tinha aquelas plantações feitas em larga escala em 1926, 27 e 28, e que ia colher em 31, 32, 33. O que você ia fazer com aquilo a cada ano, se você produzia 28 milhões de sacos e exportava 14? Então era necessário comprar o excedente, queimar, né? Proibir os novos plantios e estabelecer uma política em relação ao café que mantinha a circulação monetária, né? Com a compra do excedente, queimar para manter os preços no mercado internacional, fazer com que eles não caíssem ainda mais e olhar o país como um todo, construir um aparelho de Estado, né? E foi construído efetivamente a partir de 1930. Nós não tínhamos Ministério da Educação, por exemplo, no Brasil, né? Construir um aparelho de Estado e olhar o Brasil mais do que o café. O Brasil era mais do que um cafezal. Mas para isso você precisava ter efervescência intelectual no país, e tínhamos, veja os grandes clássicos da história, da sociologia, grandes debates políticos, mesmo em pleno momento autoritário, como foi essa década, e elite política que conseguisse pensar e gerir o país e ter uma noção de nacionalidade, que nós temos um destino, nós não estamos aqui por acaso. Se nós estamos vivendo aqui, nós temos que construir algo em comum. Evidentemente que aí tem a propaganda, tem várias leituras de classe, mas aí são outros 500. Mas naquele momento histórico, aquela elite, com todas as contradições que tinha entre ela, e tinham muitas contradições e projetos distintos, mas veja, projetos distintos, portanto, você tinha vários projetos para enfrentar aquela situação. Um deles, que foi o projeto hegemônico, que foi o projeto varguista, conseguiu com eficácia enfrentar e vencer. Tanto que a recuperação econômica do Brasil, a partir de 1933, ela antecede em muita recuperação norte-americana. Vale lembrar que em 1936 é o ápice, inclusive, da depressão norte-americana. De cada 4 americanos, um estava desempregado. Então a questão é que, se nós olharmos o nosso passado e não tão longínquo, 1930, comparando, nós estamos olhando há 90 anos atrás, foi possível encontrar uma saída numa situação tão ou mais complexa que a atual. E aí, o que isso tem a ver com a nossa conjuntura? Vamos lá. A questão que se coloca agora portanto, primeiro ver o problema. Não adiantava, em 1930, dizer que não tinha problema nenhum. Tinha, gravíssimos, né? Era necessário enfrentá-los. Primeiro nós temos de identificar quais são os problemas, né? Como se fosse numa doença. E aí, após ter efetivamente você desenhar o quadro, né, clínico dessa doença, você vai ver a terapia, o que você vai construir para enfrentá-la, os exames necessários, remédios, acompanhamento do paciente e tal. O paciente, o Brasil, está muito enfermo, numa situação extremamente difícil. Nós teremos a pior recessão nesse ano da história do Brasil republicano, né? Só não sabemos os números, se vai ser -6, -7, -8,
-8, ou até, como nós já falamos, e é o documento do FMI, do Fundo Monetário Internacional, até -9,1. Portanto, a questão que se coloca é o seguinte: tem a crise, veio a crise, é necessário agora construir os remédios para enfrentá-la. Mas aí é necessário ter uma visão de nacionalidade, de ter um projeto para o país. Esse governo não tem projeto nenhum, ao contrário, nem tem a ideia de que nós temos um papel no mundo. Para o Bolsonaro, nós não temos papel nenhum. Como ele tem uma visão de aio em relação ao amo aos Estados Unidos, ele se ajoelha aos interesses internacionais, alienígenas, e isso tem nome, né? Quem se ajoelha a interesses alienígenas. Desde o período colonial ele deve saber, ele, ao menos um manualzinho ele já deve ter lido de história, o que significa aqueles que estão a serviço de interesses estrangeiros no Brasil. E pior, na chefia do Executivo Federal, como é o caso em tela. O conjunto dos ministros, nós vimos a reunião de 22 de abril, imagina se no gabinete Vargas, né, teve várias mudanças de ministério. Você acha que você tinha uma reunião, aquela era uma reunião do Al Capone? Acho que até o Al Capone se reunia lá em Chicago de forma um pouco mais organizada do que aquela reunião. Mas é bom lembrar que um dos ministros da Fazenda, nesse momento mais crítico dos anos 30, na primeira metade, foi o Oswaldo Aranha. Agora, quem é Paulo Guedes comparado a Oswaldo Aranha? Quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes é nada, é um zero à esquerda, é um inútil. Quantas vezes nós falamos isso e está se revelado agora? Ele quer resolver o problema pondo a CPMF, retirando os descontos que a classe média tem na educação e saúde, na sua declaração de imposto de renda, fazendo com que a classe média pague mais impostos através do CPMF. Idem, porque é uma coisa em cadeia, né? E sem enfrentar as questões centrais do país, inclusive da reforma tributária que ele está prometendo há mais de um ano. Ele agora entregou um negócio que era somar o PIS mais COFINS. Isso é piada. Isso, ninguém pode levar isso a sério, né? Quer dizer, se nem uma simples reforma tributária, que ninguém vai fazer reforma, mas uma reforma, né? Porque terá de ser feita outra daqui a pouco, porque a nossa situação é gravíssima, ele consegue elaborar. Quanto mais uma política industrial, uma política agrícola. Que política diplomática nós temos? Que política diplomática? Como é que nós vamos se inserir como nação independente? Porque o sonho do Bolsonaro é transformar o Brasil num Porto Rico, que é um Estado associado independente. Não pode ser colônia, que a Constituição norte-americana proíbe, mas não é um país independente. Mas é controlado pelos Estados Unidos. O sonho dele é transformar o Brasil, só que nós somos muito grandes, num Porto Ricão. E dele, e da caterva que está no governo. Inclusive de militares que rompem com a história nacionalista do Exército. Eu tenho absoluta certeza que as várias correntes, e as conheço melhor do que essa caterva que está aí, desonrando a farda do Cândido Rondon, para colocar essas senhoras aqui em funções de Estado, eles estão desonrando, porque a história do Exército Brasileiro foi a história do nacionalismo, da defesa do Brasil. As várias correntes, mesmo aquelas que tinham sérias divergências, vamos pegar o Juarez Távora, as lutas pelo clube militar nos anos 1950, entre os chamados entreguistas, entre aspas, nacionalistas, mas mesmo entre aspas, os entreguistas, eles teriam vergonha dos militares hoje que estão no governo Bolsonaro. Porque o que está ocorrendo hoje é uma coisa vergonhosa. Se você for pegar, e eu os conheço muito bem, Eduardo Gomes, Juarez Távora, vamos pegar essa corrente mais à direita lá dentro do Exército, né? Vamos pegar as correntes centrais, os centristas lá, o Lott, que depois foi ministro da guerra do Café Filho, depois houve todos aqueles incidentes, depois foi ministro da guerra, que seria ministro do Exército, do JK e candidato derrotado à presidência em 1960, né? Mas mais ao centro. Se você pegar os militares mais à esquerda, chamado, entre aspas, mais à esquerda, você tem uma visão que o Exército tinha de um papel da instituição do Exército e da leitura do Brasil e aquela questão que o Brasil tem um papel no hemisfério sul, o que no regime militar se chamou de Brasil potência, vai? Aí numa leitura que vem do positivismo, lá da escola da Praia Vermelha, especialmente num célebre professor de matemática, que é o Benjamin Constant. Portanto, há uma história de nacionalismo do Exército, né? Que não é esse Exército atual, esse é o Exército de Brancaleone, ou do Sargento Garcia,
E essa representante, sua amiga do Ministério da Saúde em Pernambuco. Isso daqui é daqueles exércitos do filme Bananas do Woody Allen. Não é do exército brasileiro. Isso, assistam Bananas do Woody Allen. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Então o que nós temos aí é um ponto fora da curva da nossa história, da história do Exército, estou citando especialmente o Exército, né? Que não é a história do Exército brasileiro mesmo, eu citei algumas pessoas, podia citar outros militares, não é imagina o Ernesto Geisel, que já é de outra corrente, né? E presidente do Brasil, presidente da Petrobras antes, foi do Ministério do Governo Castelo Branco, do Gabinete Militar, etc., vendo o Sargento Garcia. Ou vendo esses militares que se ajoelham para o imperialismo americano de forma vergonhosa, vergonhosa. Ou vendo o Itamaraty, vendo o Beato Salu fazendo uma política diplomática aqui contra os interesses nacionais. Então a questão que se coloca, nós tivemos momentos lá atrás e enfrentamos e vencemos. Por isso que eu insisto, conversei com o Dr. Cristóvão Buarque, veja a entrevista, a questão da esperança, nós temos de manter a nossa esperança. Por quê? Nós temos condições de sair, não vai ser fácil sair dessa crise. Agora, não com essa caterva que está no governo. Com essa caterva é impossível. Nós vamos entrar na pior, já estamos na pior, vai piorar ainda mais. Não tem saída. Hoje estamos internacionalmente um estado pária. Tem de ser entendido isso. Um estado pária. E vamos ter problema com a exportação do agronegócio. Eu já cantei essa bola desde o ano passado. E a Cargill, o presidente mostrou da empresa, ninguém quer comprar soja brasileira. E vai ser no geral. Nós vamos estar absolutamente isolados. E aqui dentro, com auxílio emergencial, chega uma hora que isso para. O déficit público vai explodir. E fazer o quê? Qual é a política? Como é que você vai dividir a questão de tributos? Somando PIS mais COFINS, essa bobageira, né? Ou tendo assessores do Ministério da Economia que são pessoas ridículas, que serviram ao projeto criminoso de poder petista, inclusive, que estão hoje no Ministério da Economia? Não dá, né? Não dá. A questão toda é o seguinte, nós temos de reconhecer o problema, discuti-lo e apontar soluções. Ao mínimo, insisto, de um plano ou mais, projetos. Agora, uma condição indispensável, para usar a expressão latina que vocês brincam, sine qua non, que é a retirada dessa caterva do governo. Essa caterva é um obstáculo para a gente sair da crise. Se ela permanecer, não verás país nenhum. Sem exagero, não verá país nenhum. E quando nós falamos que precisamos nos livrar dessa caterva, é tendo a vacina democrática no presidencialismo e pela Constituição de 1988, qual é? É o impeachment. É isso. Estamos no meio da crise, cada dia pior. Estamos aproximando a 100 mil mortos. Né? Há uma queda da produção nunca vista, uma destruição de milhares de empresas, há um isolamento diplomático. Enquanto isso, o Mandrião vai inaugurar uma obra que já foi inaugurada há 2 anos atrás. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal e não se inscreveu, se inscreva, você vai ver, tem um conteúdo legal. Já são 508 mil inscritos, mais de 58 milhões de visualizações, né? Tem um amplo material para analisar o Brasil. Postamos do Dr. Cristóvão Buarque hoje, ontem do governador Flávio Dino, e temos agora amanhã, às 11 horas da manhã, do pesquisador do FMG, o Raoni Rajão, discutindo a questão das maçãs podres do agronegócio, que é a questão da revista Science. Tá bom? Nos encontramos então amanhã, um horário mais cedo, dessa vez atrasei um pouco, e entre na plataforma www.cursodovila.com.br, que lá vocês encontrarão os 2 cursos que nós estamos oferecendo e todas as informações. História Política das Constituições Brasileiras e História da Dura Militar. Até!